quero parabenizar as mulheres que são bênçãos. Eu estava brincando que eu estava manco, irmão, sem a bispa. A gente fica meio desestruturado, né? Era lavando roupa, fazendo comida, o que mais? Tudo, né? Era recebendo irmão para aconselhamento, era ligação, aí corre um, corre outro para fazer outra coisa, aí negócio da faculdade. Eu falei, meu Deus, agora estreitou, porque a bispa divide o fardo, né? Divide o fardo com a bispa aí. Eu olhava para o lado, eu falei, agora, vamos lá, né? 10 dias aí vamos aguentar, porque Deus tem um propósito. E as mulheres são bênção, né? O texto que a pastora Luzenilda leu é interessante, porque quem fala que a mulher é virtuosa não é Deus que está falando. Você sabe quem é que diz que a mulher é virtuosa? Quem é que está dizendo? De onde parte esse elogio? Do marido. É o marido que diz que a mulher é virtuosa, né? A partir das qualidades que ele reconhece nela. E quais são essas qualidades? Lá no início do capítulo 31 fala, né? Uma mulher que sabe administrar a casa, uma mulher ajudadora, uma mulher compreensiva, uma mulher sábia, uma mulher que ajuda o homem a se controlar nos momentos de falta de tempo, como é que chama? Falta de controle do homem. Nós somos muito descontrolados. E se a mulher ela bota pilha para ele se descontrolar mais ainda, ela não é sábia, né? Mas a mulher sábia, ela ajuda a controlar o homem, ela entende o marido, ela sabe exortá-lo da maneira correta. Ela entende, cada mulher sabe como é o seu marido, né? E ela entende, por isso que ela recebe esse elogio. A mulher que sabe administrar recursos, é uma mulher que ele olha e fala, realmente, ela é virtuosa porque ela tem essas virtudes. E se ela também se ela tem essas virtudes, ele reconhece, é porque também ele é um marido que coopera também. Né? A função do marido também é muito importante, né? Às vezes o homem quer uma mulher virtuosa, mas também não faz por onde. Ou, né, o homem precisa também fazer a parte dele. Eu não sou muito daquele negócio de puxar a sardinha para um lado de um nem de outro, não. Tem que ter um meio termo. Né? Porque às vezes o homem quer ter uma mulher virtuosa, mas também não é um homem que é da mulher virtuosa de Provérbios 31. Né? Porque ele traz a provisão, ele traz os recursos, ele sustenta, ele ajuda, ele dá carinho, ele é doador. E aí ela corresponde com as virtudes dela aquilo que também ela recebe do marido, né? E aí também tem aquela questão, né? Que a mulher às vezes tem um homem, né? Que é legal, mas também não consegue desenvolver essas virtudes, né? Então a gente tem que achar um equilíbrio, né? Nesses pontos, mas a mulher realmente, irmãos, ela é... Por isso que a família é algo assim muito fundamental assim na sociedade. Sem a família, realmente a sociedade ela entraria em colapso, né? Em total colapso mesmo. Tá bom, querido? Então vamos falar um pouquinho sobre família. Deus abençoe a todos que nos visitam nessa noite. Você que chegou nesse lugar, seja bem-vindo. Tá? É uma alegria ter você aqui, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Amém? Eu quase não conseguia dormir, irmãos. Olha, a bispa chegou 5 da manhã, 5h15, né? Aí eu falei, rapaz, vou dar um grau aqui em casa, para a hora passar, né? Aí deu 2h30 da manhã, eu falei, rapaz, vou ficar acordado até as 5, né? Que ela chega 4h30, 5 horas. Aí eu não dormi, irmãos. Aí eu dei um pulo, eu falei, meu Deus, já deve ser 5 horas, a bispa já estava mandando mensagem. Cadê você? Eu falei, estou chegando aí. Eu dei um pulo, irmãos, aí, porque eu estava com medo de dormir e não consegui levantar, né? Acabei cochilando. E aí, deu um grau lá em casa, né? O homem também tem que ajudar em casa, né, irmãos? Por isso que eu falo, né? A minha esposa é uma bênção também, porque nós aprendemos a ser bênção na vida um do outro, né? Porque, por exemplo, ela chegou cansada, ela visse a casa toda cheia de lixo, jogada, cheia de papel lá sujo, louça para lavar. Não dá uma tristeza na esposa? Dá uma tristeza. Então ela chegou, estava tudo limpo lá, organizado, né? Nem que fosse no último dia, mas estava arrumado quando ela chegasse, né, irmão? Mas a brincadeira da parte, irmão, durante a semana estava arrumada, estava tudo arrumado. Mas eu dei uma geral no último dia para que ela pudesse ficar tranquila ali quando chegasse. Ô, amor, a casa está cheirosa. Olha Deus. Explodiu o chuveiro, não sei como, o maligno se levantou.
Eu bem tomei um banho, eu tomei um susto, explodiu o chuveiro, irmãos. Pedaço para todo lado, porque tinha faltado água, né? A pressão da água espocou. Agora pensa no susto. Deu desmaio de susto dentro do... Aí que estava caindo do teto da casa. Aí eu falei, meu Deus, aí eu fui comprar chuveiro, arrumar as coisas de casa, né? Fazendo reparos ali. Amém, queridos? Glória a Deus. Os avisos da semana nós vamos mandar no grupo, tá bom? Então vamos aqui fazer uma leitura de um texto da palavra. Queria que você abrisse rapidinho, lá no livro de Salmos, capítulo de número 3. Amém? O texto ou melhor, né? O tema dessa palavra, as crises na família. Você pode repetir? As crises na família. Vamos ler aí o nosso texto base. Vai ser no livro de Salmos, capítulo de número 3. Amém? Estamos também sentindo saudade do Ítalo, né? Porque o Ítalo está de quarentena, está incomunicável. Eu já estou com saudade, imagina, irmãos, aqueles que estão mais próximos ali, né? Mas Deus está no controle, né, filho? Né, Sarinha? Saudade está grande, né, Sarinha? Tá glória. Mas breve o Ítalo vai estar aqui conosco, é um processo que o Ítalo está passando, né? E Deus é com ele naquele lugar. Interceda pelo Ítalo, interceda pela nossa pastora, também tá dodói. Não deixe de interceder pela nossa irmã Pauliane, tá? Estejam sempre intercedendo por ela, nas suas orações de Missione. Apresente também a vida do José Arthur, tá bom? E vamos estar orando uns pelos outros sempre, né? Eu estava vendo aqui, meu pastor Sam, nessa rua aqui, Irmã Dulce, lá em cima. A gente tem que marcar um dia para a gente jogar as redes, lá em cima, que lá tem um povo ali que toda vez eu passo, tem ali uns peixes ali grandes ali. Quando eu passo ali, eu falei, eu vou já jogar as redes por aqui. É marcando evangelismo ali. É jovens, é famílias ali, eu passo. Ali então, aí o Espírito Santo já deu um comando ali para a gente jogar umas redes ali. No começo da Irmã Dulce, quem vem ali de cima ali, né? Isso. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Pai, te apresentamos essa palavra, que o Senhor edifique o nosso coração, nossa vida, que possamos sair daqui, meu Deus, mais fortalecidos pelo Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que liberta, que cura e que salva, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és a palavra viva. Meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida neste tempo, nos conduz em tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Colocamos a nossa dependência no Senhor, Pai. Pai, que a palavra que venha, meu Pai, dos nossos lábios, venha, meu Pai, do teu coração, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. E já te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém e amém. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ser bem pontual. Não estou ainda encerrando, mas vou ser bem pontual. Mas vai ser uma palavra para nós meditarmos um pouquinho. Vai ser mais um devocional nessa noite do que uma pregação em si. Mas o devocional não deixa de ser uma pregação também, em parte, né? O tema dessa palavra é as crises as crises na família. Diga, as crises na família. Eu acredito, queridos, que não há famílias que não passam por crises. E as crises, elas estão aí, né? De todas as ordens que nós podemos imaginar, a família ela é afetada por crises. Sejam crises financeiras, sejam crises de identidade,
sejam crises no trabalho, né? De ordem empregatícia, sejam crises com filhos, crise com o esposo, crise com a esposa, crise na área de infidelidade, tantas crises, né, que a família enfrenta. Crises, por exemplo, quando, por exemplo, às vezes tem um casal ali, mas há problema com o sogro, com a sogra, enfim, vários tipos de problemas, né, que as famílias, elas enfrentam, né? Elas enfrentam. E em tudo isso é muito difícil, né, quando a nossa família ela vive crise. Crises, por exemplo, com o enteado, com a enteada, o que mais? Cada família tem as suas características, né? Cada família tem as suas particularidades. Tem famílias que enfrentam crises da separação, crises de todas as ordens, né? Crise, por exemplo, de muitas vezes o casal não ter mais, por algum motivo, né? Isso acontece muito, por algum motivo de saúde, não terem mais condição de partilharem de uma vida íntima, muitas vezes, às vezes por questão de saúde, enfim, tantos outros contextos. Há crises no quais o marido é ausente, a esposa é ausente. Então, isso são crises, né, que as famílias elas enfrentam. Falecimento de um cônjuge, falecimento de um filho. E todos nós, irmãos, estamos sujeitos a passar por essas crises, né? Todos nós estamos sujeitos. Não há, digamos assim, ninguém aqui isento dizendo assim, nunca vou passar por isso aí. E não queremos que ninguém passe, evidentemente, por isso. O que eu quero dizer é que nós estamos sujeitos, que podemos passar por isso, né? Como eu falei, questão de saúde também, né? Questão de enfermidade. Então, as famílias vivem diversas crises. O que acontece muitas vezes é que as famílias elas superam as crises e elas já não conseguem mais se abalar por certas situações que a família outrora passou. Então, quando você vê uma família que talvez hoje já está mais estável, está mais madura, não é que eles não passaram por problemas, foi justamente os problemas que fizeram com que eles amadurecessem e crescessem, né? Então, quando nós pensamos assim nas crises, nós vamos ver que, por exemplo, aqui o Salmo, por que eu li o Salmo 3? Porque o Salmo 3, ele fala da fuga do rei Davi quando ele fugia do seu filho Absalão. Quem está lembrado desse evento? Davi fugindo, né, do seu filho Absalão, que queria tomar o seu trono, né, tomar o trono de Davi, queria lhe saquear o seu reinado e viveu uma crise. E onde que está a raiz dessa crise, né, que ele estava passando? Estava justamente quando Davi foi olhar através de uma janela e ele viu alguém lá depois da janela. E quem ele viu? A Batseba, né? E ali ela estava tomando banho, se apaixonou ali por aquela mulher, como o rei chamou aquela mulher e coabitou com aquela mulher, e aí o pecado se consumiu, veio uma criança, ou melhor, ela anunciou ao rei que estava grávida, e aí ele ficou, e agora? Vou ter que fazer alguma coisa. Então ele arquitetou, né, a morte de Urias. E aí, irmãos, devido a esse evento que aconteceu na vida de Davi, o profeta falou que a família de Davi viveria muitas crises, muitos problemas. E aqui, claro, que algumas crises, elas são advindas também de pecados. Crises que se achegam nas famílias, elas são advindas de pecados, né? Por exemplo, o caso aqui de Davi, nós vemos o caso de um adultério que gerou, não foi apenas um adultério, mas um adultério que gerou um filho, né? E depois um homicídio, ele acabou sendo, né, um homicídio ali arquitetando a morte de Urias. Pois bem, então a partir dali, irmãos, ele com muitas mulheres, por exemplo, a Bíblia fala que, né, os reis tinham muitas mulheres ali, alguns patriarcas, mas não é que a Bíblia, Deus concordava com isso. Deus tolerou, e lá nos livros que nós estamos vendo, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio, há menção para que o líder da nação, ele não tenha muitas mulheres. Por quê? Por conta dos problemas que vai causar. Então você vai começar a perceber que
Na verdade, a maioria das crises é o ser humano que ele acaba cooperando para que as crises aconteçam na família, né? Agora, um ponto que eu quero trazer para você também é o seguinte: a família é um lugar no qual nós somos desenvolvidos. Diga para o seu irmão, na família é um lugar onde nós nos desenvolvemos. Amém? Então, na família, você está sempre se desenvolvendo. Sim ou não? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje passa ou está passando uma crise na sua família, não é para destruir sua família, não é para acabar a sua família. É para que através daquilo ali você possa entender o que você pode melhorar dentro da sua família. Nós sabemos que em alguns casos mais drásticos, às vezes, infelizmente, a família ela acaba caminhando para uma separação, que é muito doloroso. E muitas vezes nós sabemos também que, às vezes, numa separação, há um lado que talvez foi muito causador de danos. E às vezes não tentou ajudar para que o relacionamento, né, ele caminhasse melhor. Por exemplo, eu não conheço um relacionamento assim, pelo menos que eu conheço, no qual, quando os dois quiseram, deu certo. Agora, quando apenas um quer e o outro não coopera, fica muito difícil o relacionamento. A gente sabe que esses são casos extremos. Mas o que eu quero dizer para você é que o relacionamento, a família, é lugar para nós nos desenvolvermos. Porque é justamente ali onde os nossos sentimentos mais secretos, eles são expostos. Quem conhece verdadeiramente a mim não é você, mas é minha esposa. E vice-versa. Quem conhece verdadeiramente a Bispa Kessia não são vocês, sou eu que sou esposo. Quem conhece verdadeiramente a pastora Terezinha não sou eu, é o pastor Denir. E sabe o que é curioso? É que quando ambos falam um do outro, eles sabem o que eles estão falando. E às vezes o outro não concorda. Ah, mas tu é assim? Não, eu não sou não. Mas tu é, porque ele sabe. Só que a pessoa ela não consegue se enxergar. Claro que nós aqui nos conhecemos também, claro, a gente sabe um pouco. Convivendo, a gente sabe como é que é cada um pouco. Mas eu estou falando mais na intimidade, né? Mais em profundidade, quem sabe é só quem convive, o cônjuge que está ali, né? Então a família é um lugar para nós nos desenvolvermos. E você deve acreditar nisso e lutar por isso até o último momento até o último momento do que você pode investir na sua família, para não deixar a sua família chegar no final triste, isso que eu quero dizer. Você deve lutar, você deve se esforçar, porque quando eu estou me desenvolvendo, eu vou vendo os defeitos que eu tenho e a tendência é que eu me aperfeiçoe. Amém? Quem está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você é que as crises na família, elas são para o nosso desenvolvimento. É para o nosso crescimento. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, Davi passando, irmãos, muitas crises na família dele. É um homem que conquistava muito, né, militarmente, mas a família estava praticamente totalmente destruída. Inclusive, tem aquele caso lá de Tamar e eu esqueci o nome do outro, que o próprio irmão coabitou, né, cometeu um incesto com a própria irmã, que estava apaixonado, aquela coisa, e ficou perseguindo a menina, perseguindo, e aí diz que depois que aconteceu, diz que ele teve nojo, né, da pessoa, que coisa, né, coisa diabólica, né? Então para você ver que as famílias passam por crises, passam por dificuldades. E aí eu pergunto para você, a sua família hoje está vivendo crise, está vivendo problema, você está passando hoje por uma tribulação, né, por uma tempestade. O que você está aprendendo com essas crises? Não desista da sua família. Você que está passando aí uma luta, uma situação, não desista, persevere, acredite. Se esforce, vá até o último momento, tudo que você puder, faça pela sua família. Eu conheço um caso que eu ajudei uma pessoa, mas depois houve uma reconciliação, né? E essa pessoa, ela não compartilhava o relacionamento dela, porque segundo essa pessoa, o cônjuge não permitia. Então, resumidamente, chegou, né, até uma separação, até aconteceu coisas que não eram para ter acontecido. Aí eu falei assim, mas olha só, você como um líder, não era melhor você ter chamado
né, o seu pastor, o seu líder, para você compartilhar, pedir oração, pedir aconselhamento, para tentar algo no seu relacionamento, do que tentar esconder e achar que estava tudo bem? E aí ele falou, tá aí, ó, aconteceu o que você achava que não iria acontecer. Então, pelo menos você tentaria todas as possibilidades para o seu relacionamento não chegar a um desfecho triste, né? Mas, graças a Deus, depois houve uma reconciliação ali, deu tudo certo. O que eu quero dizer para você, vou tocar nessa tecla, que as famílias passam por lutas e dificuldades. E aí eu pergunto, como é que você está enfrentando? Ele era um pai que amava Absalão, tanto é que quando Absalão chega ali naquele contexto, ele nem conversa com o filho. Há uma indiferença entre eles, mas Davi beija, abençoa o filho, e o filho se recolhe, e aí depois nós sabemos que Absalão vai promover uma rebelião, digamos assim, um complô para tentar mobilizar alguns ali de Israel para tentar, fiz isso, fiz aquilo, e agora, Senhor, está nas tuas mãos. Então Davi nos orienta a confiarmos em Deus em meio às crises da nossa família. Né? Lutar para que a nossa família ela venha estar realmente no centro e na vontade do Senhor. Diga amém. Então ele começa, por exemplo, ele fala, Senhor, como tem crescido, verso 1, o número dos meus adversários. E muitos ali começam a dizer, né? Não há em Deus salvação para ele. As pessoas começam a fazer chacota, as pessoas começam a fazer brincadeiras para tentar desmotivar, né, o salmista ali. Fala, tu não és o rei, tu não confiava em Deus, cadê Deus agora na tua vida? Não é muitas vezes assim que as pessoas falam? Ou muitas vezes a gente vem na nossa cabeça, acho que muita gente deve estar pensando, cadê o Deus dele, né? Não é esse aí que sai todo domingo para ir para o culto, né? Pega a Bíblia, está cheio de problema. A gente já recebeu na cara de pessoas assim, que pregar o evangelho e a pessoa fala assim, poxa, Deus é tão bom, por que tu está passando problema? Não é melhor tu resolver o teu problema para te pregar o evangelho para mim primeiro? Tem pessoas que confrontam a gente assim. Quem já foi confrontado assim? Se Deus é tão bom, por que tu está passando necessidade? Lembra até aquela música do saudoso Lázaro, né? Se tu é crente, por que você passa fome? Até é bem legal, né? Aí fala, porque o deserto é a escola do Senhor, né? É mais ou menos isso. E aqui Davi está sendo que é desenvolvido, aperfeiçoado por Deus. Por exemplo, é interessante quando ele fala bem aqui, né? Verso 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deixa eu te perguntar, quem consegue dormir, irmãos, no momento de problema? Eu te pergunto. Irmão, estava ansioso com a vida da Bíblia, não estava conseguindo dormir? Direito? Você imagina, né? Quanto o problema às vezes aumentar, né? Assim, né? Um problema assim, estava ansioso pela vida, mas se fosse um problema, eu digo assim, né? Talvez a gente nem consegue dormir. Mas aí o salmista, ele nos mostra que aqueles que estão confiando no Senhor, não quer dizer que esqueceram o problema, mas conseguem descansar em Deus. Isso é muito importante. Talvez você está aqui hoje, Deus não quer que você esqueça o problema. Ele quer que você descanse confiando que Ele está trabalhando para te ajudar nesse problema. Amém? Por exemplo, quando ele fala aqui, né? Ele fala assim, deito e pego no sono, porque Senhor, Tu me sustenta. Interessante, quando ele fala isso, ele é decorrente de um entendimento de que Deus, de fato, está com ele. E sabe de uma coisa? Na nossa família, isso são áreas que nós vamos aprender a confiar em Deus. Por exemplo, irmãos, eu digo para você, pelo menos os casais que eu aconselho e que eu ajudo, a mulher, ela é muito ligada ao dinheiro. Vou explicar melhor para você. No dia que o marido está desempregado, está sem aquele dinheiro, ela entra em colapso. Aí eu pergunto, cadê tua fé, mulher? Tua confiança está no teu marido? Está em Deus. Você tem que dar força para ele. Calma teu coração. Dá força para ele. Confia em Deus, dá força para ele. A maioria eu vejo, mas é compreensível isso. Isso é compreensível. Porque a mulher, né, ela busca o quê? Ela busca proteção. Ela busca segurança. Toda mulher busca segurança. E cabe também ao marido também ter essa sensibilidade, que essa preocupação dela é válida.
E chegar com ela, não, calma, meu amor, vai dar certo, nós vamos conseguir também trazer mais tranquilidade. Hoje está um pouco apertado, mas amanhã vai ter uma solução. Então, assim, isso são crises que dentro do relacionamento você também vai aprender a se desenvolver, confiando em Deus e ajudando o seu esposo também a se desenvolver. E o marido também, aprendendo a confiar em Deus, buscando alternativa e levando também o quê? Como eu falei, qual é a palavra que nós falamos? Segurança, obrigado. Segurança à esposa. Então, assim, a maioria dos casais que eu vejo, que eu converso, eu vejo quase que 100%. As mulheres, irmãos, elas têm, assim, o dinheiro para ela é algo muito importante para a segurança dela. Vai faltar isso, vai ter que comprar aquilo, vai faltar aquilo, tem que comprar coisa para o menino, tem que papapá, e tem que pagar conta, tem que comprar, vai faltar comida e tal. Calma. Não crie crises. Calma, vai dar certo. Amém? Creia, porque também o relacionamento é algo que nós precisamos o quê? Ter fé também. Sim ou não? Então eu quero trazer para você que essas crises que nós vamos vencer dentro da família, diga assim, é confiando. É confiando em Deus. Eu não estou dizendo essa palavra aqui que agora a gente tem que esquecer dos problemas e não existe. Eu quero trazer para você uma palavra para você acreditar nos momentos de crise dentro da sua família. Algo também importante para você entender sobre as crises, que é muito importante você organizar a sua família. Você precisa entender aonde que estão os erros, os furos e os problemas na sua família. Quando eu entendo isso, eu começo a fazer os reparos, né? Eu sempre brinco, mas eu falo a verdade. Mas eu até tenho um cuidado, porque para não passar a impressão que eu estou forçando forçando as pessoas, né? Eu deixo bem claro, irmão, assim, estou falando aqui geral, amém? Estou aqui dando uma palavra pastoral. Eu tento ter o cuidado para não forçar. E se eu um dia aparentei que eu fosse alguém a casar, eu peço perdão, mas nunca foi minha intenção. Mas eu incentivo bastante as pessoas a casarem. Por quê? Porque o casamento... Porque eu penso assim, o meu raciocínio é o seguinte, a pessoa fala assim, poxa, eu estou conhecendo ainda. Falei, beleza, tem quantos anos? 10 anos. Falei, mas o que tu quer conhecer mais? Com 10 anos vivendo junto. Aí não entra. Aí quando eu tenho 5, 6 anos, falei, mas tu ainda quer conhecer mais, homem? Ainda não conhece bastante, casa logo. Aí, ou seja, a pessoa, ela barganha com Deus, porque ela quer desfrutar de uma bênção que, na verdade, ela só deveria depois de casado. Entende? Então, pela Bíblia, as bênçãos do casamento nós desfrutamos depois de casado. Só que a pessoa quer desfrutar antes. Aí qual é a graça do casamento? Ela nunca vai querer casar. Então, mulheres, sejam espertas com esses varões. Entendeu? Aí ele não tem nem graça contigo. Essa que é a verdade. Ele não tem nem graça contigo de casar depois. Não tem. Porque a pessoa... porque 100% o homem quer. Se você der bola, o homem ele vai querer mesmo. Por isso que eu digo, a mulher que achar é o segredo. Se segura, varou aí. Entendeu? Ainda mais se aparecer tranqueira. Meu irmão, se aparecer tranqueira, cuidado. Tá cheio de travoso, irmão. Irmão, travoso mesmo. Complicado. Então, espere. Meu irmão, é o seguinte, comigo é casando. Tinha uma irmã que também estava orando pelo varão, né? Aí após apareceu um varão assim, eu falei, me explica aí desse varão, é assim, assim? Eu falei, beleza, bora fazer a prova dos 9, convida ele para o culto. Ele veio para o culto? Se ele não quer o teu Deus, irmã. Eu falei, nem responda mais, irmã. Não, apóstolo, mas vou converter ele. Tá. Foi assim que o diabo enganou. Tem enganado as pessoas. Deixa aparecer esse... Irmão não tem mistério. Primeiro, ele vai querer vir para a igreja. Ponto. Vai querer o teu Deus. Segundo, ele vai ser compreensivo com você. Aí eu também chamo a atenção para alguns varões que eles entram em relacionamentos que já tinham possíveis crises. Aí depois que ele está no relacionamento, que ele já provou, que ele se deliciou, que ele mergulhou no mel e tudo e tal, aí ele quer sair.
Vai aprender agora a lidar com o teu relacionamento, amigão. Você não quis? Entendeu? Então é assim. Então eu chamo a atenção. Então, por isso que eu falo, o relacionamento para dar certo, ele tem que começar certo. Ah, apóstolo, mas a gente se arrepende. Eu falei, beleza, só que aí você vai ter que lidar com as coisas, alguns ajustes que o relacionamento vai ter que passar. Não é verdade? Quem está entendendo? Então diga assim, Senhor, me ajuda a lidar com as minhas crises na minha família. Amém? Então nós precisamos aprender a lidar com as crises. E já para finalizar essa palavra, irmãos, eu acho que uma das crises mais complicadas que a família enfrenta, eu creio que é uma das crises, eu não vou falar que é a crise principal, mas eu acho que é uma das principais, é a comunicação. O casal precisa se conhecer melhor. Olha, tem um livro, eu não lembro o nome da autora, mas na capa, meu pastor Sam, é uma corrente assim, ó. Na capa do livro, eu falei, esse livro é interessante. Aí tá lá bem assim, o meu marido esconde um segredo. Não, tem um segredo, uma coisa assim, guarda um segredo, uma coisa assim. Olha, vou ser sincero, são pouquíssimos os homens que abrem o coração para sua esposa. E ainda tem umas abençoadas, fala assim, fracote, ainda fala assim, é que ele vai abrir o coração mesmo. Tu é muito sensível, tu é muito isso, deixa ele abrir o coração. Deixa ele abrir o coração. O homem, as fraquezas dele. Tem mulher aqui que souber das fraquezas do marido, separa. Você sabia? Tem mulher que se você casou com ele para desenvolver ele também. Tem marido que se souber das fraquezas da esposa, separa também. É sério? Não acredito? Passa anos junto, irmãos, mas não conhece a fraqueza, os temores um do outro. Por quê? Por conta do nosso orgulho, né? O casal é muito orgulhoso. Se eu falar isso, o que é que ela vai pensar? Nossa, ela vai me julgar. Já ouvi testemunhos aqui, irmãos, que contaram de líderes que abriram o coração, seu testemunho, que pessoas estavam assistindo, depois falaram que não viriam mais para a igreja. Eu falei, por quê, irmã? Pessoa nojenta, contando aquele testemunho. Eu falei, criatura, é o testemunho de libertação da pessoa. A igreja não é o céu não, minha irmã. Fosse o céu, ninguém estava aqui. É o reino dos céus. O reino dos céus produz a igreja, mas a igreja não é o reino dos céus. A igreja é um hospital, irmãos. Eu não sou melhor do que você. Nós estamos aqui para entender nossas fraquezas. Vai ter irmão que vai falhar com você, vai ter irmã que vai falhar com você, mas nós vamos nos entender e vamos seguir junto para o reino dos céus. É lá que tudo vai ser perfeito, irmãos. Perfeito. Normal acontecer algum desentendimento. Acontece. Ou você não tem desentendimento dentro da sua casa. Assim, todo dia é um amor, é um love, é um carinho. É você fazendo aquela comida com um sorriso de orelha a orelha para o seu marido, fazendo massagem no pé do seu marido. É assim que a varoa é? É assim, varoa? É assim aquele carinho, aquela massagem. Ele chega, meu amor, não se preocupe que eu vou fazer uma massagem tailandesa em você hoje. É assim que você... É assim que acontece, é? Sim ou não? É assim, varoa, que acontece? Talvez seja muito chicote, né? Cadê as mulheres? Então, olha só. Existem as crises, né? Então o que acontece? O casal precisa se conhecer, é a comunicação. É você ser sensível que o outro também tem suas fraquezas, tem suas falhas, tem suas lutas, né? Então diga assim, a família vive crises. Diga Jesus misericórdia. Amém? Quem está recebendo aí? Amém? O que você tem aprendido com as crises que você tem vivido? A grande lição do salmista aqui para nós nessa noite é aprender a confiar em Deus. O seu relacionamento ele vai ser uma bênção quando você aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus, tendo paciência com seu cônjuge, conversando, dialogue mais. Aprenda a sofrer pelo seu relacionamento. Tem pessoas que não querem sofrer pelo seu relacionamento. Se a minha esposa não aprender a sofrer pelo nosso relacionamento, nós não estaríamos aqui.
Nós temos, eu acho que é uma grande lição essa, aprendermos a sofrer pelo nosso relacionamento. Aí vem as lutas, vem as crises. Pontuar as coisas, dialogar mais, conversar mais, colocar os pingos nos is mesmo. Não é para você dizer que você está certo e o outro errado, mas é para você focar no que é o mais importante. Tem um monte de coisa que está vindo aqui, eu não sei se eu falo, mas... Pode? Às vezes, que na família é uma coisa interessante, né? É uma palavra que poucos vão entender, né? Você sabia que dentro da sua família, vou falar uma coisa que não é muito politicamente correto para alguns, né? Mas para mim eu acho que é correto. Você sabia que o mais importante dentro da sua família, tudo é importante, os filhos, né? E os cônjuges, claro, são tudo importantes. Mas uma das pessoas, o casal, eles são ainda mais importantes dentro do núcleo familiar. Preste bem atenção no que eu vou falar para você não entender e pregar heresia. Olha só. Beleza. Aí o casal tem filhos. Eles são importantes? São. Mas os filhos não podem ser um empecilho o amor no casamento, os dois. Porque um dia os filhos, eles vão embora, vão casar e vão ver a vida deles. Sabe quem vai ficar na casa sozinho lá? Os cônjuges. Então, tem filho, trabalha de tal forma que os filhos não atrapalhem o casal. Se os filhos foram colocados no lugar do marido ou da esposa, tem uma crise na sua família, você tem que atentar para isso. Porque eu já vi casamentos que filhos separaram o casal. Exceção coisas graves que eu não vou entrar em mérito aqui. Estou falando assim, em termos de preferência, estou falando nesse sentido. Que o filho tornou-se o centro da família unicamente. E quando eu estou falando isso, não estou falando que é para você desprezar seus filhos, não. Muito pelo contrário, porque se você ama os filhos, e você vai criar um ambiente no qual os filhos vai ter um bom relacionamento com o conjunto todo, né? Não estou falando também que tem que haver separações por isso. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que o casal, eles precisam ser companheiros um do outro, né? Para que isso que não era para ser uma crise, não vire uma crise. Os filhos serem problemas, por exemplo. Eu já vi. E principalmente quando são relacionamentos que existem filhos, né? A família já vem com outros filhos. O cônjuge casam-se e já vem com outros filhos. Aí é outra situação. Então, assim, tem que ter aí digamos assim, um equilíbrio. Quem está entendendo? Amém? Estou falando que tem que haver um equilíbrio. Para que não haja as crises, né? As crises dentro da família. Então, queridos, eu quero dizer para você que essas crises, independente de tudo que eu falei aqui, elas vão ser resolvidas com sabedoria e colocando Deus acima de todas as coisas. Amém? Nunca perca o foco de que a sua família deve caminhar nessa direção. Vai ter problema? Vai. Mas espera aí, vamos conversar aqui. O nosso foco é ter uma família aos pés do Senhor, uma família restaurada, filhos aqui na presença do Senhor. É uma família que nós possamos nos amar, apesar dos problemas, né, que possamos ter, tá? Mas que você possa amadurecer e não voltar, né, repetir esses problemas. Que você possa ser exemplo depois para outros casais e para outras famílias. Amém, queridos? Então eu digo para você que a sua família é uma bênção. Amém? E Deus tem um propósito tudo isso, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e que você possa crescer nessa direção. Né? Davi confiou em Deus, passando crises grandes, não ignorou os problemas que estava passando, mas confiou em Deus, que Deus era poderoso para mudar uma situação muito complexa. Talvez hoje você está aqui hoje, eu não sei, mas talvez você está passando um grande problema na sua família, ou você está passando um problema consigo mesmo, ou você está passando um problema com outros familiares seus. Mas confie, ore, não deixe de acreditar. As crises vêm para nos ensinar lições importantes, mas tudo é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Amém?
Então vamos nos pôr de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra? Amém? Deixa eu te falar algo. Teu marido não é teu inimigo. Teu inimigo é Satanás. Deixa eu te falar uma coisa. Teu inimigo não é tua esposa. É Satanás. Teus filhos não são problema. Teus filhos são bênção. É herança do Senhor. Pode ser... Já a gente falar danado. Essa palavra que não é bom chamar, né? Que é de um demônio, né? Antigo, né? Seu filho é uma bênção. Ele pode ser um pouco ali... peralta um pouquinho. Ele pode dar voadeira do Van Damme no ar. Mas é teu filho. Até nos filhos Deus tem um propósito. Meus pais sempre falavam assim para mim: esse menino é do contra. Esse menino não concorda com nada nessa casa. Aí o seu problema aqui é... Só voltava a falar isso, né? Aí, para que esse menino puxou fora? Para quem puxou? De onde eu nasci? Não foi de você? Puxei para vocês, ora. Eu sou vocês, só que vocês me olham e não me aceitam. Porque vocês são assim. Aí começava o pé de guerra lá em casa. Começava. Tá, vamos levantar aí. Levantava da mesa, era aquela coisa. Irmãos, é muito triste crise dentro de casa, né? Na família, é muito... Presenciei muitas ignorâncias, assim, dentro de casa, de família, né? E isso é um exemplo para nós não repetirmos, né? Dentro da nossa casa, né? Mas a gente dá um desconto porque nossos pais não conheciam o Senhor, né? Nossos pais não conheciam o Senhor. A minha avó não estudou, era analfabeta. Educou na tora os filhos, digamos assim. Já os pais dela também não tiveram aquela educação, criava na tora. Era menina atrás de menino. Aí tem uma lenda que não tinha televisão, não sei qual é esse mistério, mas tinham muitos filhos. Né? Que vinha muitos filhos, era 8, era 12, era 15, 18, 20, 21 meninos. Era assim, nascia um atrás de incrível, né? Mas eu creio que essas gerações de hoje, irmãos, elas estão mais assim, acho que mais doentes do pecado, sabe? Assim, no sentido, o corpo parece que está mais doente. O pessoal comia melhor, né? Comia melhor. O pessoal antigo não tomava refrigerante, irmão. Não comia nada congelado, tudo era fresquinho, era fruta, legumes, tudo, né? Ali. Isso aí faz uma diferença muito grande. Aí você vê um jovem, olha a cabeça do jovem, criado no McDonald's, vai morrer cedo. Aí faz um selfie no Mac, grandes coisas, comendo batata frita, no óleo lá, transgênico, né? Transgênico, que é cancerígeno, aí comendo lá aquele hambúrguer processado, ele abalando, aí bota aqui no McDonald's, grandes coisas. Se matando, coitado. Aí, podendo descascar uma fruta, não, é melhor desembalar. Ele prefere desembalar do que cortar a fruta. Ele prefere comer uma coisa... Tudo muito prático. Então, assim, aí você vê por que não nasce também tantas crianças hoje, né? Porque também, se toda vez que namorasse o casal nascesse, então, né? Haja menino, né? Então, não é muito assim, né? Eu vim um pouco dessa cultura, irmão, de tomar Coca-Cola no café da manhã. Eu era cocólatra. É cocólatra. É quem viciado em Coca-Cola é cocólatra. Aí, graças a que Deus me libertou, irmãos, da Coca. E hoje eu tomo Pepsi, tô brincando. Sai daí, eu tomo bem Pepsi. Um abençoado aqui um dia desse. Aposto, deixei a Coca. Glória a Deus, filho. Tô no baré. Falei, irmão, não adiantou nada. Voltou a estaca zero. Aí eu estava lá na reunião com nossos pastores e eu falei para eles, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não cortar o maldito do refrigerante, se prepare para algumas cirurgias que você vai fazer em breve. Atenção. Primeira, de vesícula. Se prepare para perder sua vesícula. Segundo, seu rins. Se prepare. Por quê? Porque você toma um copo de refrigerante. Você vai querer tomar água depois? Quem é que toma água depois de tomar refrigerante? Rapaz, deu uma sede para tomar refrigerante, eu vou tomar uns 10 copos de água. É assim?
Que nada, você toma refrigerante, não dá sede. Aí os cristais lá, vai se acumulando lá, os cristais, ó. Olha as pedronas que fica lá, ó. Na vesícula. A vesícula, tira a vesícula, já vai pro saco a vesícula. Pô, é refrigerante, muito açúcar. Aí eu pergunto, como é que tem saúde? Crise. Então eu digo assim, misericórdia, Jesus. Então pense nisso. Amém? Vamos orar então? Queria que você estivesse próximo da sua família, para nós estarmos orando. Com essa palavra eu quero que você lute pela sua família. Oriente seus filhos. Ame seus filhos, ame sua casa. E que você possa, em nome de Jesus, viver o melhor de Deus na sua família. Se esforce para se reconciliar, para amar o seu cônjuge. A partir de hoje vai ser só amor. Amém? A partir de hoje vai ser só perdão, misericórdia. Toma posse. Já brigou muito, não dá certo. Então bora tentar fazer de outra forma agora? Vai ser bênção. Seja sincero aí, varão. Se a tua costela não estivesse aí contigo, onde tu estaria aí, varão? Estaria difícil a situação, né? Estaria ou não estaria? Estaria difícil. Vamos valorizar, né, nossa família. Amém? Vamos orar?